Em Isaías, o próprio Deus diz, e quero que você receba isso como se ele estivesse dizendo ao seu ouvido. Neste momento, ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Deus não está pedindo que você seja forte. Ele está dizendo que Ele é a sua força. Não está pedindo que você resolva tudo. Ele está dizendo que Ele sustenta tudo. E essa promessa não tem data de vencimento. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você vê a sua batalha. Não são palavras bonitas para fazer você se sentir bem por 5 minutos. São verdades que vão lhe dar razões reais para não soltar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se hoje você decidiu não desistir, escreva nos comentários. Declare com as suas próprias palavras: hoje decido não desistir. Essa declaração tem mais poder do que você imagina. Agora sim, comecemos. Número 1. O peso invisível do cansaço prolongado. Você que está ouvindo isto, com os olhos cansados e o coração pesado. Quero sentar ao seu lado. Não venho para julgá-lo, mas para sustentá-lo por um momento. Está bem sentir-se assim. Há dias em que a oração parece como falar com uma parede, e noites em que o travesseiro conhece suas lágrimas mais do que qualquer pessoa. Você não é fraco. Você é humano. E Deus sabe disso, porque existe um cansaço que não se cura simplesmente dormindo. É um desgaste invisível, como se por dentro você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. É a fadiga de quem sustentou esperança contra toda a evidência visível. Você acreditou quando não havia sinais, orou quando não havia respostas, continuou caminhando quando por dentro tudo pedia para parar. Esse cansaço não é fracasso, é a marca de alguém que tem lutado na fé. E justamente aí aparece uma voz. Ela tenta soar razoável, mas nasce do esgotamento. Diz a você: se Deus fosse real, você já teria visto resultados. Escute-me com ternura. Essa frase não vem da verdade, vem do cansaço. O inimigo usa sua fadiga como argumento teológico, porque sabe que quando a alma está exausta, até uma mentira parece lógica. Olhe para Elias. Depois de enfrentar 450 profetas de Baal, no dia seguinte ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Enviou um anjo com pão e água. Deixou que ele dormisse. Alimentou-o. Assim é o coração do Pai. Deus não condena o cansado. Ele cuida dele. Imagine um corredor de maratona no quilômetro 38. As pernas pesam como concreto, a boca está seca, os pulmões ardem. Cada fibra grita: pare. Mas essa dor não existe no começo. Só a conhece quem já percorreu quase todo o caminho. Por isso, o seu cansaço não é sinal de derrota, é sinal de proximidade. Aqui está o paradoxo que hoje pode salvar a sua fé. O momento em que você mais quer desistir costuma ser a prova de que avançou mais do que imagina. Aqueles que desistem cedo não chegam a sentir a fadiga do quilômetro 38. Não permita que este trecho final roube aquilo que Deus está preparando no invisível. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Não diz fortalece o forte, diz o cansado. Não diz multiplica ao que tem muitas, diz ao que não tem nenhuma. Este versículo não pede que você atue, ele abraça você exatamente como está. Foi escrito para o dia em que você sente que não pode dar nem mais um passo. E Jesus confirmou isso com um convite. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não chamou os perfeitos, chamou os sobrecarregados. Você se qualifica. O seu cansaço é a sua entrada. O seu esgotamento não é vergonha.
é um sinal de que você precisa de descanso santo, não de isolamento. Mesmo quando você não tem palavras, o Espírito Santo intercede por você. O seu silêncio não é ausência de fé. Às vezes, é o idioma de um coração cansado. Hoje, em algum momento tranquilo, feche os olhos e diga a Deus o que você sente, sem filtros. Senhor, estou cansado. Não me resta nada, mas aqui estou. Isso é suficiente. Às vezes, a fé mais pura não grita, apenas permanece de pé. Dê a si mesmo permissão para pausar sem culpa. Uma pausa não é desistência, é sabedoria para levantar-se novamente. Para de se punir por sentir fadiga espiritual. O cansaço não desqualifica você, ele qualifica você para receber provisão. Hoje Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu sei o quanto você carregou. Eu sei das noites que ninguém conhece. Não estou pedindo que você seja forte. Estou pedindo que me deixe ser a sua força. Descanse em mim. Eu não me canso. O seu cansaço não é a sua derrota, é a sua maratona perto da linha de chegada. Mas antes de continuar, entenda isto. Esse cansaço não chegou sozinho. Ele veio acompanhado de uma voz, uma mentira que soa tão real que quase fez você acreditar. Quer saber qual é? Escute com atenção no Emero 2, a mentira de que nada vai mudar. Há uma frase que ficou presa ao seu peito como uma etiqueta, como se fosse um diagnóstico final. Você a repete sem perceber. Ela acompanha você quando lava o rosto, quando olha para o teto, quando tenta orar novamente e fica em silêncio. Nada vai mudar. Parece razoável. Parece o resultado lógico depois de tantas tentativas. Mas escute, e se não fosse uma conclusão? E se fosse uma armadilha? E se essa frase não descrevesse o seu destino, mas o seu cansaço? Eu entendo por que você chegou aí. Você não é fraco, nem exagerado, nem pouco espiritual. É que você esperou demais, carregou demais, acreditou com o coração apertado por tempo demais. E quando uma pessoa se esgota, a mente faz algo automático. Pega a dor de hoje e a projeta para amanhã, como se o amanhã estivesse condenado a repetir a mesma coisa, como se o presente fosse uma profecia. E assim, sem perceber, o cansaço se disfarça de realismo e convence você de que desistir seria ser inteligente. Mas essa voz não vem dos fatos, vem da fadiga. Quando você está exausto, sua mente se torna injusta com você. Lembra do ruim com detalhes e apaga o bom como se nunca tivesse existido. Faz você acreditar que a escuridão é permanente e que a luz sempre foi temporária. Não é que a sua situação seja pequena, é que o seu sistema interno está saturado. E quando a saturação fala em absolutos, sempre, nunca. Acabou, vai ser assim. E você sente isso tão real que confunde com verdade. Agora, escute o que Deus diz, porque aqui está a peça que faltava. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Há algo que quero marcar com suavidade e firmeza ao mesmo tempo. Deus não diz, você sabe. Deus diz, eu sei. Você está pensando o seu futuro com as lentes da dor. Deus está vendo o seu futuro com os olhos de um pai que já escreveu o propósito. E os pensamentos dele sobre você não são de mal, mas de paz. Não são de derrota, mas de um final esperado. A frase "nada vai mudar" soa forte, mas não tem autoridade. A palavra tem, e a fé opera em uma dimensão que a sua mente cansada não consegue calcular. Deus não precisa que você veja para estar agindo. Deus não precisa que você sinta esperança para estar preparando o caminho. Muitas vezes, Ele trabalha justamente quando você já não consegue imaginar nada bom, porque aí fica claro que a glória não era da sua força,
era da mão dele. A pergunta não é se Deus vai agir. A pergunta é se você vai desistir justo antes de ver. Apocalipse 21:5 diz com simplicidade: Eis que faço novas todas as coisas. Não diz algumas, não diz as fáceis, diz todas, incluindo essa área que você já deu por perdida, incluindo essa porta que você acredita estar selada, incluindo essa parte de você que hoje se sente apagada. Deus não é especialista em pequenos remendos. Deus é especialista em novos começos. Deixe-me dar uma imagem que você pode sentir. A hora mais escura da noite não é a meia-noite. A hora mais escura é logo antes do amanhecer. Há um momento em que o céu fica denso, como se a noite apertasse com força pela última vez. Não há estrelas, não há brilho, apenas um negro profundo. E se você não soubesse o que vem depois, poderia jurar que a noite é eterna. Mas quem entende o céu, quem conhece os tempos, levanta os olhos e diz: isso não é o fim, é o começo. A sua vida pode estar nessa hora. Não porque Deus foi embora, mas porque o sol já está a caminho. Então hoje preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Cada vez que essa voz sussurrar, nada vai mudar, não a deixe passar como se fosse um pensamento inocente. Responda a ela, diga com a sua boca, mesmo que ela trema, isso é o que você diz, mas Deus diz que tem pensamentos de paz para mim, e que Ele faz novas todas as coisas. E quando a sua mente empurrar você para desistir, lembre a ela que o cansaço não é um vidente. Não confunda a sua fadiga com profecia. O que você sente não determina o que virá. A sua mente mente quando está cansada. A palavra de Deus, não. E hoje Deus diz a você, com uma calma que o envolve: o que você chama de impossível, eu chamo de minha especialidade. Não meça a mim pelo que você vê hoje. Meça-me pelo que já fiz antes. Eu não mudei. E os meus planos para você também não. Não desista agora, porque às vezes o último trecho é o mais pesado justamente porque você está mais perto da sua vitória do que imagina. E agora que você já sabe que essa voz está mentindo, há outra voz que também precisa confrontar, porque ela não soa como desânimo. Soa como maturidade, soa como aceitar a realidade. E diz: talvez o sábio seja parar de lutar. Você já a ouviu? Vamos desmascará-la. Número 3. O ponto de quebra, quando desistir parece o mais sábio. Eu sei que existe um ponto em que o coração se cansa tanto que começa a falar com uma voz madura. Não soa como tentação, não soa como rebeldia, soa como alguém que já não quer sofrer. E diz a você: já foi, já fiz o que pude. O mais sábio seria aceitar a minha realidade. Eu entendo essa voz e não julgo você por ouvi-la, mas preciso dizer algo com firmeza amorosa. Isso não é sabedoria. É o inimigo usando seu vocabulário, colocando uma gravata e falando como se fosse conselho, quando na verdade é abandono disfarçado. Porque o engano mais perigoso não é o que vem com maldade evidente, é o que vem disfarçado de sensatez. O inimigo nem sempre diz: abandone Deus. Às vezes ele diz: seja realista. E aí a armadilha se fecha, porque você confunde rendição com aceitação. Confunde soltar a promessa com amadurecer. E eu pergunto com carinho, mas de forma direta: é maturidade soltar a mão de Deus só porque você não vê o caminho? Ou será que o seu cansaço está tentando assumir o volante e chamar a si mesmo de razão? Aqui há uma diferença que pode mudar tudo. Não é a mesma coisa soltar o que Deus nunca prometeu e abandonar aquilo que Deus realmente confirmou. Há coisas que se soltam porque eram capricho, porque eram pressão de outros, porque eram expectativas humanas. E sim, soltar isso pode ser cura. Mas quando Deus lhe deu uma palavra, quando Ele acendeu uma convicção no seu espírito, quando Ele sustentou você por anos com uma promessa, desistir não se chama maturidade,
chama-se desconectar-se justamente antes da colheita. A fé não é teimosia, a fé é obediência quando a vista não alcança. Você se lembra dos espias que olharam a terra prometida? Eles trouxeram dados reais, viram gigantes, muralhas, exércitos. Os dados estavam corretos. O problema foi a conclusão. O medo envenenou o final do argumento deles. Disseram, não se pode, como se o que viam fosse maior do que o Deus que os tirou do mar. Às vezes, isso acontece com você. Você está vendo o real sem fé. E essa interpretação parece sensata, mas está empurrando você a desistir. Hebreus 10, 35, 36 diz com clareza: não abandone a sua confiança, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam de perseverança para que, depois de terem feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Percebe? Não pede que você sustente forças perfeitas. Pede que você não perca a confiança, porque o esforço pode ser recuperado, o ânimo pode voltar, até a alegria pode renascer. Mas se você solta a confiança, solta o motor. E depois revela algo que quase ninguém quer ouvir quando está cansado. A perseverança não é opcional, é necessária. Não apenas para sobreviver, mas para alcançar a promessa. E 1 aos Coríntios 15:58 confirma: permaneçam firmes, constantes, porque o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Não diz talvez, não diz quem sabe, diz que não é em vão. Há um registro no céu de cada lágrima que ninguém viu, de cada madrugada em que você resistiu, de cada oração que saiu sem palavras. A sua mente cansada não vê isso, mas Deus honra. A sua perseverança não é perda de tempo, é semeadura. Deixe-me pintar uma cena para você. Um mineiro cavou durante meses, procurando diamantes. Escuridão, suor, mãos feridas, costas curvadas. Um dia, ele se convenceu de que não havia nada. Vendeu o terreno. O novo dono contratou alguém que entendia do solo e disse: cave um pouco mais para a direita, um pequeno trecho, um esforço a mais, e encontrou a veia mais rica da região. O primeiro mineiro não perdeu os diamantes porque eles não existiam. Os diamantes sempre estiveram ali. O que ele perdeu foi a paciência, a um pequeno trecho da sua vitória. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com você. Que você vá embora justamente antes, que chame de prudência aquilo que na verdade é desistência prematura. Então hoje, antes de tomar uma decisão final, faça algo santo. Fique a sós com Deus e pergunte, sem discursos: Senhor, o Senhor está me pedindo para soltar isto, ou é o meu cansaço que está me pressionando a soltar? Fique em silêncio, respire, dê espaço ao Espírito Santo. Porque a resposta a essa pergunta protege casamentos, protege vocações, protege projetos, protege a sua fé de decisões irreversíveis tomadas em um dia emocionalmente escuro. E ouça este sussurro que vem do coração do Pai: não solte aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece lógico desistir. Mas o que a lógica humana chama de impossível, a minha mão chama de meu próximo milagre. Aguente um pouco mais. Eu sustento você. Desistir não é maturidade quando Deus ainda tem uma palavra. Agora bem, se você não deve desistir, como sobrevive à espera? O que fazer com esse silêncio que às vezes parece eterno? Porque agora vem uma revelação que vai mudar completamente a forma como você entende tudo o que viveu até hoje. Número 4. Deus trabalha no invisível enquanto você só vê o silêncio. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que o próprio problema. Porque com o problema, pelo menos você sabe o que é. Você pode apontá-lo, pode explicá-lo, mas o silêncio faz você sentir como se estivesse falando ao vazio. Como se as suas orações batessem no teto e caíssem de volta nas suas mãos. E você se pergunta em segredo: será que ele está me ouvindo ou estou sozinho? Quero que você respire comigo aqui.
Porque essa pergunta não faz você ser menos crente. Faz de você alguém que ama Deus o suficiente para sentir saudade dele quando não o sente. Em Daniel 10, 12 e 13, há uma cena que parece escrita para a sua situação. O anjo diz a Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Desde o primeiro dia, não desde o dia 21, não desde quando você orou melhor, desde o primeiro dia. Isso significa que a sua oração não se perdeu, o seu clamor não foi ignorado, a sua lágrima não foi invisível. A resposta saiu, mas o próprio texto revela que houve oposição. Uma batalha que Daniel não via. Entre o seu pedido e a sua resposta, existe um território invisível, onde coisas se movem que os seus olhos não podem medir. Então entenda isto com ternura. O silêncio que você escuta nem sempre é vazio. Às vezes é trânsito, às vezes é caminho, às vezes é Deus trabalhando em um lugar ao qual você não tem acesso. E eu sei que você diz: sim, mas eu ainda não vejo nada. E é verdade. A mudança ainda não chegou. A porta ainda não se abriu. Você ainda esperando. E seria desonesto dizer que isso não dói. Dói porque a fé não anestesia o coração. A fé o sustenta. Aqui está a tensão santa. Você pode estar em dor e em promessa ao mesmo tempo. Pode chorar e confiar. Pode não ver e crer. Esse espaço entre já fui ouvido e ainda não vejo não é um vazio morto. É um ventre. E em ventre se formam coisas vivas. Segundo aos Coríntios 4,18, diz com uma sabedoria que amadurece a fé: não olhamos para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporário, e o que não se vê é eterno. O temporário é o diagnóstico, a conta, o conflito, a solidão, a pressão. O eterno é a mão de Deus movendo peças sem fazer barulho. O visível grita para você: isso será sempre assim. O invisível sussurra: isso tem data de validade. O que você vê hoje pode ser real, mas não é final. E o que Deus está fazendo agora pode ser silencioso, mas é eterno. Às vezes o silêncio de Deus parece rejeição, como se ele estivesse longe. Mas pense nisto: o silêncio de um cirurgião durante uma operação delicada não significa abandono. Significa concentração. Ninguém entra no centro cirúrgico para pedir explicações a cada 5 minutos. Ninguém interrompe a mão que está salvando. E você está em uma sala de espera espiritual. O relógio avança devagar. Não há notícias, a mente se enche de cenários. Mas atrás dessa porta fechada, há precisão, há propósito. Há amor trabalhando com seriedade. Entre a sua oração e a resposta, Deus está alinhando encontros que ainda não existem na sua agenda. Está preparando conversas que vão destravar coisas. Está fechando portas que, se abrissem hoje, feririam você amanhã. Está tocando corações que precisam mudar antes que a sua bênção chegue para não quebrar você. Está formando o seu caráter para que você possa sustentar o que está pedindo sem que isso se torne um peso. Porque há respostas que, se chegam sem preparação, tornam-se carga. E Deus não quer dar algo que acabe destruindo você. Ele não apenas responde, ele protege. Por isso, quando você diz Deus não fala, talvez o que esteja acontecendo é que Deus está trabalhando. E isso exige uma mudança de lente. Não se trata de negar o silêncio, mas de interpretá-lo com fé. Não é Deus me esqueceu, é Deus está operando. Não é minha oração foi inútil, é minha oração ativou o movimento. Não é estou parado, é estou em processo. Às vezes, a maior evidência de que Deus está perto não é que você escute barulho, mas que Ele está sustentando você para não desabar no meio da espera. Hoje, em vez de perguntar por que não respondes, diga algo diferente. Senhor,
Confio no que estás fazendo, mesmo que eu não possa ver. Se desde o primeiro dia me ouviste, então desde hoje eu descanso no teu processo. E quando a sua mente atacar com urgência, lembre-se de que o silêncio não é o oposto da resposta. Muitas vezes é parte do caminho até ela. Hoje, Deus diz a você: desde o primeiro dia em que oraste, eu te ouvi. Desde a primeira lágrima, eu me movi. O que você chama de silêncio é a minha mão trabalhando onde os seus olhos ainda não chegam. Eu não soltei você nem por um segundo. A resposta está vindo. Confie. O silêncio de Deus não é ausência, é cirurgia divina. E agora que você sabe que Deus está trabalhando no invisível, a pergunta muda: o que você faz enquanto isso? Como sobreviver à espera sem perder a posição? Porque a perseverança não é apenas aguentar, é uma força espiritual mais poderosa do que você imagina. No Números 5, a perseverança como arma espiritual. Há uma sensação que quebra você por dentro e quase ninguém entende. Sentir que você não está fazendo nada, que apenas está aguentando. Que os dias passam, as orações saem e você continua ali, firme, mas sem ver resultados. E então aparece a dúvida venenosa: de que adianta resistir? Será que não estou perdendo tempo? Escute-me com calma. Essa pergunta é feita por alguém que está em guerra, porque em uma guerra real, muitas vezes o mais difícil não é avançar, é não retroceder. Tiago 1,3,4 diz de uma maneira que muda a lente, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. Leia essa palavra devagar. Produz. Não diz que a perseverança é um acidente no caminho. Diz que é o produto. É fruto. É algo que Deus está formando em você como uma obra completa. E isso significa que a sua espera não é um corredor vazio. É uma oficina, não é uma pausa inútil, é uma construção interior. Você não está parado, está sendo edificado. E aqui vem a parte que devolve a sua dignidade espiritual. A paciência que Tiago menciona, essa perseverança profunda, não significa sentar com os braços cruzados. É permanecer de pé quando tudo empurra você para cair. É manter a posição sob fogo. É quando o inimigo lança dúvidas, cansaço, pressão, comparações e você, com lágrimas se for necessário, diz: eu não me movo. Isso não é passividade, isso é combate, isso é resistência sagrada. Efésios 6,13 confirma com linguagem de batalha: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa frase me impressiona. Havendo feito tudo. Há momentos em que você já fez tudo o que sabia fazer. Já falou, já pediu perdão, já trabalhou, já tentou, já orou, já buscou conselho, já se levantou 1000 vezes. E o que resta? Resta permanecer firme. Não porque você não possa fazer mais, mas porque essa firmeza faz parte do plano de Deus. O mundo diz: se você não produz algo visível, não vale. O céu diz: se você não retrocede, já está vencendo. Porque a perseverança tem uma força que é invisível, mas devastadora para o inimigo. O inimigo não quer apenas que você fique triste. Ele quer que você saia da sua posição. Quer que você abandone o campo. Quer que tome decisões permanentes baseadas em uma emoção temporária. Quer que você solte a sua fé justamente antes da manifestação. E cada dia que você continua de pé, ele gasta munição. Cada dia que você não desiste, ele perde terreno. Às vezes, a sua maior vitória não se parece com um grito, parece com um "aqui estou", dito em voz baixa. Imagine um barco no meio de uma tempestade feroz. As ondas batem, o vento ruge, tudo se move. O barco não precisa de velocidade para sobreviver. Não precisa provar poder. Só precisa de uma âncora. E a âncora
Não se vê, não faz barulho, apenas desce, se prende a uma rocha profunda e mantém a vida no lugar enquanto a tempestade passa. A sua fé é essa âncora. Talvez hoje você não sinta emoção, talvez hoje não sinta força, mas se continua agarrado a Deus, há algo invisível sustentando você por baixo. E é isso que o céu chama de estabilidade no meio do caos. Eu sei que isso não parece heroísmo. Você queria avanços, respostas, portas abertas, sinais claros. Mas escute isto, Deus não pediu que você resolvesse a batalha com as suas próprias mãos. Não pediu que você ganhasse a guerra com a sua inteligência. Ele pediu que você não abandonasse o campo. E você ainda está aqui, com medo, com dúvidas, com cansaço. Mas aqui, na linguagem do céu, isso se chama fidelidade. E a fidelidade, mesmo parecendo simples, tem peso eterno. Hoje quero que você faça algo prático, algo que lembre quem você é no meio disso. Quando vier aquele pensamento de não estou fazendo nada, responda com verdade. Minha resistência não é passividade, é guerra espiritual. Cada dia que permaneço na fé é um dia em que o inimigo perde terreno. Diga com a sua boca, mesmo que o seu coração ainda não sinta. Porque muitas vezes a declaração vem antes da emoção. Não meça a sua fé pelo que você produz em uma semana. Meça pelo que você resiste em uma temporada. E aqui vem o sussurro que quero que você leve ao peito. Hoje Deus diz: meu guerreiro, minha guerreira, eu vejo a sua resistência. Vejo como você permanece de pé quando tudo empurra você para cair. Você não está sozinho nessa trincheira. Eu estou ao seu lado. Permaneça firme. Eu cuido do resto. Resistir em fé não é fraqueza. É a forma mais alta de guerra. A sua resistência tem um poder que você ainda não imagina. Mas há algo mais que você pode se decidir soltar agora. Porque desistir não traz a paz que promete. Traz algo muito pior. Escute bem no Número 6. O que você perde se desistir justo agora. Eu sei o que a sua mente está tentando vender para você. E eu entendo. Ela sussurra como se fosse um ato de amor próprio. Se você desistir, pelo menos vai descansar. Se soltar, pelo menos vai ter paz. Se parar de acreditar, vai parar de sofrer. E quando você está cansado, essa ideia parece água fria na testa. Parece alívio. Parece finalmente. Mas preciso dizer isto com clareza pastoral. Desistir não traz a paz que promete. Traz outra coisa. Algo mais pesado. Algo mais silencioso. Algo que não vai embora com uma noite de sono. Porque a desistência se apresenta como libertação. Mas muitas vezes é a prisão mais cruel. Não apenas pelo que você perde no futuro, mas pelo que destrói no passado. Quando você desiste, não solta apenas o que viria, também rouba o sentido daquilo que já suportou. Todas aquelas noites em que você resistiu, todas aquelas lágrimas que engoliu, todas aquelas orações que custaram tanto, toda aquela paciência que quebrou você por dentro, de repente parecem inúteis. E a dor sem sentido pesa mais do que a dor com propósito. O sofrimento com propósito dói sim, mas sustenta. O sofrimento sem propósito esvazia você. Não tome decisões permanentes em um momento temporário de fadiga, porque o cansaço é um péssimo conselheiro. O cansaço não vê futuro, só quer apagar o incêndio do presente. Mas apagar o incêndio nem sempre significa apagar a casa inteira. Às vezes, na tentativa de ter paz, você acaba arrancando pela raiz a esperança que estava crescendo debaixo da terra. Gálatas 6:9 diz como um aviso terno, mas firme: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Escute essa condição com atenção. Se não desfalecermos, a colheita existe, já está preparada. Não é um talvez. É um ceifaremos, mas está ligada a permanecer. Não porque Deus seja cruel,
mas porque o processo precisa da sua presença. Se você desistir um dia antes da colheita, a colheita não desaparece, mas você já não estará lá para colhê-la. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você vá embora justo antes, que solte justamente quando estava mais perto da vitória do que imagina. Deixe-me mostrar de forma concreta, porque é isso que realmente está em jogo. Não é apenas o seu problema atual, é tudo o que está conectado a ele sem que você ainda consiga ver. Aquela oração que você faz há anos não é apenas por você. Pode ser por seu filho, por sua família, por alguém que Deus colocará no seu caminho e que precisará ouvir o testemunho exato de alguém que não desistiu. Pode ser por uma porta que, quando se abrir, não apenas abençoará você, mas fará de você resposta para outros. Pode ser por um propósito que precisa justamente dessa prova para amadurecer, para dar autoridade espiritual, para que a sua fé não seja teoria, mas vida vivida. E quando você desiste, não apenas para de esperar, você corta uma cadeia de bênçãos que dependia da sua permanência. Não porque Deus deixe de ser bom, mas porque o seu coração se retira do campo onde Deus estava trabalhando. A desistência não cancela apenas um problema. Muitas vezes, cancela o desfecho. Cancela-o a seu tempo. Cancela o fruto que nasceria da sua dor. Veja o exemplo de uma geração inteira. Números 14, 30, 31, conta que muitos não entraram na terra prometida, exceto Calebe e Josué. Aquela gente viu milagres que nós apenas lemos: o mar aberto, o maná, a nuvem, o fogo. Mas quando chegou o momento de crer, sem ver, desistiram por dentro. E o que perderam? Canaã. Não porque Deus retirou a promessa, mas porque eles soltaram a confiança. A promessa continuava real, tanto que seus filhos a herdaram. Percebe o quão forte isso é? A vitória existia. Estava ali, mas eles morreram no deserto, com a tristeza de saber que era alcançável, e não a tomaram. Agora pense nesta imagem. Um agricultor planta uma semente, rega, protege a terra, espera, mas como o tempo passa e ele não vê nada, um dia coloca as mãos na terra e arranca o que parece um galho morto. E ele não sabe que ali embaixo a raiz já estava trabalhando, que a vida já estava crescendo em segredo, que o broto verde estava a horas de romper a superfície. Ele não perdeu apenas a colheita, perdeu o sentido de todos os seus meses, transformou o esforço em vazio, não porque a vida não existia, mas porque não suportou o último trecho. Hoje, antes de desistir de algo, faça a si mesmo uma pergunta que pode salvar você. Estou tomando esta decisão pela fé ou pela fadiga? Se a resposta for fadiga, então não decida. Descanse, mas não solte. Pare, respire, peça ajuda, chore se precisar chorar, mas não cancele com as suas mãos aquilo que Deus está trabalhando com as dele. Grave isto no seu coração. A dor com propósito é temporária. O arrependimento de ter soltado pode permanecer por muito tempo. E hoje Deus diz a você, com uma ternura que também é autoridade: não solte o que eu estou sustentando com você. O que plantei na sua terra está crescendo. O que você não vê com seus olhos, eu vejo com os meus. Mais um dia, dê-me mais um dia da sua confiança. A colheita está mais perto do que você imagina. Desistir não traz paz. Transforma a sua dor em dor sem propósito. E se isto tocou o seu coração, não é por acaso, porque Deus não apenas viu as suas lágrimas, Deus as guardou, e o que Ele fez com elas vai surpreender você. No Émero 7, as lágrimas que Deus nunca desperdiçou. Há uma dor que não tem audiência, não tem aplausos, não tem testemunhas, não tem comentários dizendo como você é forte. É a dor do travesseiro molhado, a da sorriso emprestado em público, quando por dentro você está tremendo.
a das lágrimas no chuveiro, porque ali ninguém pergunta nada. Você chorou em silêncio mais vezes do que pode contar. E o mais duro não é apenas a dor. O mais duro é a suspeita de que ninguém viu, ninguém valorizou. E talvez tudo tenha sido em vão. E eu quero dizer a você, olhando de frente com ternura, não foi em vão. Não se perdeu. Não caiu no vazio. O mundo ensinou você a esconder as lágrimas, como se fossem vergonha, como se chorar tornasse você menor, como se o forte não chorasse. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. No reino, as lágrimas não são símbolo de derrota, são sinal de que o seu coração ainda está vivo, de que você não se tornou de pedra, de que continua sensível ao que importa. E mais ainda, no reino, as lágrimas são sementes, são água, são agricultura espiritual. O que você chama de eu me quebrei, Deus chama de você regou. Salmo 56:8 abre um mistério que consola e ao mesmo tempo sacode. Contaste as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Davi não está falando poeticamente por falar. Ele está dizendo, Senhor, tu levas registro. Naquele tempo, existiam pequenos frascos onde se recolhiam lágrimas em funerais, como sinal de luto. E Davi pega essa imagem e a eleva ao céu. Tu tens um odre, um frasco, como o seu nome. E sim, parece íntimo demais, mas assim é Deus. Cada lágrima que você derramou quando ninguém viu, foi vista. Cada noite de insônia foi contada. Cada dia em que o seu peito se quebrou por dentro e ainda assim você continuou funcionando está escrito. Há um livro no céu onde está anotado o que a terra nunca reconheceu. Salmo 126:5-6 promete com uma precisão que parece impossível quando você está no vale. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes. Veja a palavra, voltará. Não diz talvez, não diz se tiver sorte. Diz voltará. Isso significa que o seu choro não é o final da sua história, é a semeadura da sua próxima estação. O que hoje dói, amanhã alimenta. O que hoje pesa, amanhã se torna testemunho. Pense em José. José chorou, e ninguém aplaudiu aquelas lágrimas. Chorou pela traição, pelo abandono, pela injustiça, pelo cárcere. Chorou quando foi esquecido. Chorou quando viu seus irmãos. E se você olhasse para essas lágrimas sem fé, diria, que desperdício. Mas Deus estava escrevendo uma história onde cada lágrima era uma ponte. Se José não tivesse chorado na prisão, talvez seu coração tivesse endurecido e ele nunca teria conseguido governar com misericórdia. Se não tivesse chorado pela traição, talvez não teria tido graça para perdoar. Percebe? Suas lágrimas não eram o fracasso da promessa, eram o processo do seu caráter. As suas lágrimas também não são um estorvo, são capítulos que Deus está conectando. Imagine um poço em um terreno seco. Cada lágrima que você derramou é como uma gota que cai ali dentro, dia após dia, ano após ano. Você olha para cima e só vê escuridão e pensa que a água se perde. Mas chega um momento em que o poço se enche tanto que começa a transbordar, e o que era um poço de dor se torna uma fonte. O que parecia perda se torna manancial. E então pessoas que estão secas por dentro começam a beber do que você aprendeu na escuridão. O seu poço está se enchendo, mesmo que hoje você não veja. E quando transbordar, muitas coisas ao seu redor vão reviver. Por isso hoje não peço que você pare de chorar, peço que pare de se envergonhar por chorar. Hoje, em vez de esconder a sua dor, ofereça-a. Faça uma oração simples, honesta, sem enfeites. Senhor, cada lágrima que derramei, eu coloco em tuas mãos. Usa, que não seja desperdiçada.
Essa oração muda o destino do seu sofrimento, porque quando você entrega a Deus aquilo que o quebrou, Ele transforma em propósito. E escute bem, a sua dor não é inútil, porque Deus não é indiferente. Ele não é um espectador frio. Ele é Pai. Ele é quem guarda. Ele é quem redime. Hoje, Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu guardei cada uma das suas lágrimas. Nenhuma caiu no vazio. Nenhuma foi ignorada. O que o mundo não viu, eu registrei. E o que hoje é choro, amanhã será o seu testemunho mais poderoso. Confie. O seu poço está quase cheio. As suas lágrimas não são o final, são a semente da sua colheita. E se Deus guarda as suas lágrimas com tanto cuidado, imagina o que Ele fará com a sua perseverança. Mas antes de celebrar, você precisa entender algo sobre essa pressão que sente aumentando, porque há uma razão espiritual profunda para que as coisas fiquem mais difíceis justamente agora. Número 8. O inimigo ataca mais forte quando você está mais perto. Há um tipo de cansaço que não se vê por fora, mas por dentro parece que tudo se voltou contra você. Você disse: vou buscar mais a Deus. Decidiu orar com mais força, afastar-se do que o destruía, tomar decisões limpas. E justamente aí, quando pensava que finalmente viria a calma, tudo piorou. Mais discussões, mais obstáculos, mais tentações, mais confusão, mais pressão. E então surge aquela pergunta que dói porque soa como culpa. O que estou fazendo de errado? Escute-me com ternura e com verdade. Nem sempre é que você esteja fazendo algo errado. Às vezes, você está fazendo algo tão certo que o inimigo percebeu. Existe uma condição caída no ser humano que nos engana. Acreditamos que se Deus está conosco, nada deveria resistir. E quando aparece resistência, assumimos abandono. Mas a graça de Deus ensina o contrário. A oposição nem sempre é sinal de retrocesso. Muitas vezes é confirmação de avanço. O inimigo não gasta força com aquilo que já se rendeu. Ele não dispara contra um soldado que já soltou a arma. Se a pressão se intensificou, se a batalha ficou mais barulhenta, pode ser porque você está caminhando em direção a uma liberdade real. É como se o inferno estivesse reagindo tarde, tentando deter algo que já começou a se mover dentro de você. Veja o que aconteceu quando Moisés apareceu com uma palavra de libertação. A saída de Israel já estava no plano de Deus. A promessa já estava decretada, e ainda assim, o primeiro movimento visível foi aumento de carga. Em Êxodo 5:6-9, Faraó tirou a palha, mas exigiu a mesma quantidade de tijolos. A dor se intensificou exatamente quando a saída estava mais próxima. É isso que muitos não entendem. Há momentos em que o inimigo aperta porque sabe que o tempo dele está acabando. Se hoje você está vivendo uma etapa mais dura do que antes, nem sempre significa que Deus se afastou. Às vezes significa que o seu amanhecer está mais perto do que imagina. E isso não é superstição, é um princípio espiritual e até estratégico. Em uma batalha, o fogo se concentra no ponto de maior ameaça. Onde mais atacam, é onde mais querem impedir o avanço. Por isso, Jesus foi tentado com força no deserto antes de começar o ministério que mudaria a história. A tentação foi proporcional à missão, e por isso a Escritura não diz fuja, diz resista. 1 de Pedro 5:8-9 descreve o adversário como leão que ruge e depois ordena resistir firmes na fé. Um leão ruge mais alto quando está com fome, não quando já tem a presa. Se ele ruge, é porque ainda não tem você. Agora, eu sei que isso parece duro quando você está vivendo, porque no corpo e no coração parece estou piorando. Mas pense uma febre alta. Muitos médicos sabem que em certas batalhas do corpo, o pico da febre aparece justamente antes de o sistema imunológico terminar de vencer a infecção. O paciente sente que vai quebrar, que não aguenta, que a noite não termina. Mas esse pico nem sempre é derrota. Pode ser o ataque final da sua defesa. No espiritual,
Há momentos em que a sua alma entra em uma intensidade semelhante. Tudo se agita porque algo está sendo expulso, porque algo está perdendo terreno. Porque aquilo que antes dominava a sua mente já não manda da mesma forma. Por isso, hoje, você precisa mudar a interpretação antes que a interpretação mude o seu destino. Não tome decisões irreversíveis em um momento temporário de pressão. Não solte o chamado, não destrua o que construiu, não abandone o seu professo justamente quando ele está sendo provado. Da próxima vez que sentir que tudo piorou, pare um segundo e diga com calma: se a batalha se intensificou, é porque estou mais perto. Eu não retrocedo. E depois escolha uma pequena obediência mais firme. Volte a orar, mesmo que seja curto. Volte a ler, mesmo que seja um salmo. Volte a dizer: Senhor, aqui estou. Essa constância humilde é resistência sagrada. Isso é guerra em silêncio. E aqui vem o sussurro de graça que Deus quer deixar para você hoje. Não se assuste com a tempestade que se intensificou. Ela não veio porque eu te abandonei. Veio porque aquilo que plantei em você está prestes a brotar. Mantenha a sua posição. Eu sou maior do que qualquer oposição. A vitória já foi assinada. Se o inferno ataca você, é porque o céu sustenta você. E agora que você entende isso, vem uma pergunta mais profunda, mais íntima, mais delicada. O que acontece quando por dentro você já não sente nada e ainda assim precisa decidir crer? No Hemero 9, fenal é sentir, é decidir. Há um tipo de vazio que assusta porque não pode ser explicado com palavras. Não é que você deixou de crer, não é que necessariamente esteja em pecado, não é que Deus tenha soltado você, é que por dentro o sentir se apagou. Você ora e nada acontece. Canta e nada se move. Lê e parece que as letras não entram. E esse silêncio interior parece uma prova mais cruel do que qualquer problema. Porque pelo menos o problema tem nome, mas isso parece abandono. E nesse estado, o inimigo não precisa inventar um pecado. Ele só precisa sussurrar uma mentira. Se você não sente Deus, então Deus não está. Deixe-me caminhar ao seu lado, como faria um amigo sábio, com firmeza e ternura. O que acontece quando você já não sente Deus? Você realmente acredita que a presença de Deus depende das suas emoções? Ou será que suas emoções são um indicador instável, como uma lâmpada que às vezes pisca? Você já percebeu que o seu coração pode se sentir vazio mesmo quando você está fazendo o que é certo? E se esse não sentir não for sinal de morte espiritual, mas de maturidade? Porque existe uma fé infantil que vive de estímulos e existe uma fé madura que vive de convicções. Se Deus perguntasse a você hoje, no meio desse silêncio, você ainda crê em mim? O que responderia? Não estou perguntando se você sente vontade. Não estou perguntando se sente paz. Não estou perguntando se sente fogo no peito. Estou perguntando se você decide crer. Porque esse é exatamente o ponto onde a fé se torna inquebrável. A cultura moderna nos treinou a confundir o espiritual com o emocional. Vendeu-nos a ideia de que se você chora, então Deus esteve. Se treme, então foi real. Se arrepia, então a sua fé está viva. Mas a Bíblia nunca disse que fé é sensação. A Bíblia disse que fé é certeza, convicção, firmeza interior no meio do invisível. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Certeza não é emoção. Convicção não é arrepio. Certeza é uma postura da alma. Convicção é uma decisão do coração. As emoções são como o clima. Hoje, há sol, amanhã, há tempestade, depois, há neblina. E você não pode construir uma vida sobre o clima. A fé, ao contrário, é como uma bússola. Pode haver neblina, mas o norte continua sendo norte.
E se você ainda duvida, ouça o tipo de fé que Deus celebra. Abacuque 3:17-18 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não há evidência, não há resultados, não há colheita, não há sinais visíveis de melhora. E ainda assim o profeta não diz, quando eu sentir alegria. Ele diz, todavia. Ou seja, mesmo que o meu mundo não coopere, mesmo que minhas emoções não acompanhem, mesmo que a realidade pareça seca, eu decido alegrar-me no Senhor. Isso é fé pura. Essa é a fé que não depende de sentir, mas de se firmar em Deus quando todo o resto desaba. Imagine que você é um piloto e entra em uma camada de nuvens densas. Você não vê o horizonte, não há cima nem baixo. O seu corpo pode até enviar sinais falsos, sentir que está caindo quando está subindo, sentir que está girando quando está indo reto. Um piloto novato entra em pânico porque confia nos sentidos. Mas um piloto treinado abaixa os olhos para os instrumentos e se agarra ao altímetro, à bússola, aos indicadores. Por quê? Porque os instrumentos não mentem mesmo quando o céu está fechado. A sua Bíblia é o seu altímetro. A verdade de Deus é a sua bússola. A oração, mesmo quando parece seca, é o seu curso. E a sua comunidade de fé é como a torre de controle que lembra: você está indo bem, não saia da rota. Aqui está o paradoxo que liberta. A fé que precisa sentir para crer não é fé, é emoção com rótulo religioso. A fé verdadeira é a que continua caminhando quando o peito está frio. A fé verdadeira é a que se levanta quando a motivação morreu. A fé verdadeira é a que diz: Senhor, eu não sinto nada, mas não te solto. Jesus, no Getsêmani, não estava em um momento emocional confortável. Sentiu angústia mortal. A sua alma estava triste até a morte. E ainda assim decidiu: não se faça a minha vontade, mas a sua obediência não dependeu de alívio. E a sua também não precisa depender. Hoje, se você não sente absolutamente nada, faça algo simples e poderoso. Abra a sua Bíblia mesmo assim. Mesmo que pareça seca, leia assim mesmo. Mesmo que a sua mente diga, não adianta, persista assim mesmo. E diga a Deus com honestidade total: não sinto a tua presença, mas decido crer na tua fidelidade. Não sinto respostas, mas decido confiar no teu caráter. Não sinto força, mas decido permanecer de pé. Essa oração pesa mais do que 1000 frases bonitas, porque nasce do lugar onde só a fé pode sustentar você. Fé não é sentir Deus, é decidir confiar quando você não sente nada. E hoje Deus sussurra a você: eu não preciso das suas emoções para amar você. Não preciso da sua euforia para sustentar você. Basta a sua decisão, basta o seu eu creio, mesmo que saia tremendo, mesmo que seja um sussurro. Essa palavra na sua boca move céus. Não desiste agora, você está mais perto da sua vitória do que imagina. E se a sua fé continua viva mesmo, sem você senti-la, então aquilo que você está atravessando não terminará em você. Porque Deus está formando na sua escuridão uma luz que um dia iluminará outros. No Emerudez, o testemunho que nasce da resistência. Às vezes você olha para sua vida e sente uma pergunta que aperta o peito, como se fosse uma pedra. Para que tudo isso não é rebeldia, não é falta de fé, é cansaço de caminhar por tanto tempo sem ver o fim do caminho. É o coração tentando encontrar sentido para não se quebrar. E quero dizer algo a você com ternura e firmeza, como quem segura o seu rosto para que você não olhe para o chão. O que você está vivendo não é um capítulo solto, não é um acidente sem direção, não é uma perda desperdiçada. É matéria-prima nas mãos de Deus. É o barro de um vaso que ainda está no torno. Há um mistério que a dor não deixa você enxergar enquanto está passando por ela. Deus não desperdiça desertos. Ele não deixa uma lágrima cair sem propósito.
O que hoje dói em você, amanhã se tornará linguagem para salvar alguém. Porque a prova que hoje está esgotando você, se não fizer você desistir, vai formar você. E quando Deus forma, Ele não apenas restaura, Ele também comissiona. A sua resistência se transforma em autoridade espiritual, em sensibilidade para amar melhor e em um legado que alcançará pessoas que hoje você nem conhece. Quem nunca foi quebrantado fala a partir de teorias, mas quem foi quebrantado e permaneceu de pé fala a partir do fogo. E essa diferença é visível. Por isso a Escritura revela um circuito santo que muda completamente a maneira de olhar o seu processo. 2 de Coríntios 1:3-4 diz que Deus é o Deus de toda consolação, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Escute isso devagar. Deus consola você, não apenas para que você sobreviva, mas para que depois possa sustentar outros. O que você recebe em secreto um dia se torna pão na mesa de alguém. O que Deus fala com você na madrugada um dia se torna voz de esperança para outra pessoa que está à beira de desistir. A sua dor não é apenas algo que você precisa suportar, é algo que Deus está transformando em ministério. E se hoje é difícil acreditar que algo bom possa sair disso, deixe-me ancorar você em uma verdade que não depende das suas emoções. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não algumas, não apenas as bonitas. Todas, incluindo a espera, incluindo a traição, incluindo aquele silêncio que assustou você. Nada fica fora do alcance redentor de Deus. Ele tem uma maneira sobrenatural de pegar peças quebradas e construir uma história que cura. O que hoje envergonha, você amanhã dará autoridade a você. As pessoas não confiam verdadeiramente em quem sempre esteve confortável. Confiam em quem tremeu, chorou, duvidou, mas não soltou a mão de Deus. O seu quebrantamento não é sua vergonha, é sua credencial. A sua cicatriz não é sinal de fracasso. É prova de que algo tentou destruir você e não conseguiu. O inferno não pode refutar uma cicatriz. A dor não pode apagar uma cicatriz. Uma cicatriz é um eu permaneci aqui, escrito na pele da alma. Pense na imagem de um guerreiro. Um guerreiro não se orgulha de feridas abertas porque ainda doem. Mas quando elas cicatrizam, ele não esconde a marca. Ele a mostra com humildade, porque aquela marca conta uma história. Eu sobrevivi. E quando alguém vê essa cicatriz, nem sempre sente pena. Muitas vezes sente esperança. Pensa, se ele passou por isso e continua de pé, talvez eu também consiga. É isso que Deus está gerando em você. A sua resistência está criando um testemunho que não será apenas palavras bonitas, mas presença. Uma autoridade suave, uma luz nos olhos que só nasce quando você conheceu a noite e Deus sustentou você. E aqui entra a âncora prática que você precisa hoje. Se um dia alguém perguntar como você sobreviveu ao que está vivendo, então entenderá que a sua dor serviu para algo. Mas você não precisa esperar esse dia chegar para começar a semear propósito. Se hoje você sente que tudo isso não tem sentido, então faça algo pequeno que dê direção ao seu sofrimento. Pense em uma pessoa que esteja lutando em silêncio e envie uma mensagem simples, sem discursos, apenas verdade. Estou orando por você. Não desista. Esse gesto pode ser a âncora que alguém precisava para atravessar mais uma noite sem soltar a fé. E enquanto você ajuda o outro, Deus também sustenta você. Se hoje você se pega pensando que isso é castigo, então mude a lente com a qual está olhando. Isso é treinamento. Isso é escola. Isso é preparação. Não porque Deus tenha prazer na sua dor, mas porque Deus ama o seu destino. Ele não quer apenas que você saia vivo,
Quer que saia com uma voz que cure, com um coração que abrace, com uma fé que não dependa do que é fácil. E quando chegar a sua vitória, porque sim, ela chegará no tempo perfeito dele. Não será apenas para que você respire, será para que outros voltem a crer ao ouvir a sua história. Hoje Deus diz a você: o que hoje dói em você, amanhã dará vida a alguém. A sua história não termina na ferida, termina no testemunho. Eu não desperdicei nada, nada se perdeu, tudo eu usarei. E se isso toca você por dentro, é porque existe uma missão escondida na sua resistência. Mas sejamos honestos, há dias em que você nem consegue formular uma oração. Dias em que as palavras acabam e só resta um suspiro. O que você faz quando já não consegue nem orar? Quando a sua boca não encontra frases? Quando a sua alma só sabe chorar em silêncio? Também aí existe uma resposta, e ela é mais poderosa do que você imagina. Número 11. A oração de quem já não tem palavras. Há um ponto de esgotamento em que até as palavras secam, em que você se ajoelha, abre a boca e a única coisa que sai é ar, em que você tenta dizer: Senhor, ajuda-me, e nem isso parece real. E nesse vazio interior, a mente começa a acusar você. Antes você orava com força, antes sentia algo, antes tinha fé. Agora nem consegue falar. Mas escute isto com calma. O silêncio da sua boca não significa a ausência de Deus. Às vezes significa que você chegou ao limite onde termina a sua força humana. E justamente ali começa a oração mais profunda, aquela que não depende da sua energia, que não precisa de adornos, que só precisa de verdade. Pense em um bebê recém-nascido. Ele não tem vocabulário, não tem orações bonitas, não sabe pedir, por favor, nem explicar o que dói. Só tem um choro, às vezes suave, às vezes desesperado. E mesmo assim, sua mãe entende. Não porque o choro seja eloquente, mas porque existe amor do outro lado. Ela distingue fome, cansaço, medo, necessidade de abraço. Assim o seu pai olha para você. Deus não está esperando que você apresente um discurso impecável. Ele está esperando que você se aproxime. O seu quebrantamento não o confunde. O seu suspiro não parece pouco para ele. O seu choro sem forma é linguagem perfeita aos seus ouvidos. Onde você só ouve ruído, Deus ouve uma história inteira. E é aqui que quero conduzir você, bem devagar, a uma forma de orar que se parece quase com respirar. Às vezes pensamos que orar é falar muito, pedir bem, explicar tudo, até convencer Deus. Mas há dias em que a alma não consegue fazer isso. Então você faz o mais santo que pode fazer. Você se apresenta, fecha os olhos e diz por dentro: Senhor, aqui estou. Isso é exame do coração, não para se julgar, mas para se olhar com Deus. Senhor, mostra-me o que está acontecendo dentro de mim. E você começa a perceber o que sente sem esconder: cansaço, medo, raiva, tristeza, confusão. Você não maquilha, não nega, coloca tudo nas mãos dele como quem deixa um peso no chão. Essa honestidade já é oração. Porque a Bíblia revela uma verdade que liberta quem se sente incapaz. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja a beleza disso. Não diz que Deus se decepciona quando você não sabe o que dizer. Diz que Deus ajuda você. Não diz que você está sozinho quando sua mente está confusa. Diz que existe alguém dentro de você que ora quando você não consegue. Seus gemidos, esse não aguento mais, esse suspiro profundo, esse nó na garganta, não são fracasso espiritual. São matéria de intercessão. O Espírito traduz aquilo que você não consegue expressar. Você não está sem voz diante de Deus. Você tem um advogado que fala quando você fica sem palavras.
E se ainda sente culpa por não orar bem, deixe isto abraçar você. Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvas de espírito contrito. Perto, não longe, não irritado, não indiferente. Perto. Há momentos em que Deus parece distante, sim, mas essa sensação não é um termômetro confiável da realidade. A realidade é esta. Quando você está quebrantado, Deus se aproxima mais. Como um pai que não exige explicações quando vê seu filho tremendo, mas se inclina, o cobre e diz: eu estou aqui. E lembre-se de Ana em 1 de Samuel 1. Ela movia os lábios sem que sua voz fosse ouvida, apenas derramava a alma. E Deus respondeu, não pela forma, mas pela sinceridade. Não pela quantidade de palavras, mas pela profundidade da entrega. Então hoje, se você já não tem palavras, dê permissão a si mesmo. Não se castigue. Não se compare com a sua versão de outros tempos. Se você está cansado, não decida desistir. Descanse, mas não solte. Se não consegue falar, respire. Coloque sua mão sobre o peito e, a cada respiração, diga por dentro: aqui estou, Senhor. Se a única coisa que você pode oferecer é presença, ofereça. Se a única coisa que você pode oferecer é um suspiro, entregue-o. E quando o inimigo disser, você nem consegue orar, responda com uma verdade simples. Eu não preciso de palavras perfeitas. Eu tenho um Deus perfeito. O seu silêncio diante de Deus não é vazio. É a oração mais profunda. Deus diz a você: venha como você está, quebrado, cansado, sem frases. Não me impressionam seus discursos. O que me move é o seu coração. Meu espírito fala o que sua boca não pode. Eu entendo você. E se ele escuta até o seu silêncio, então existe algo mais que você precisa soltar. Porque há batalhas que você está lutando como se tudo dependesse de você, e nunca foram suas. Deus tem algo a dizer a você sobre isso. No hemerodose, Deus luta as batalhas que você não pode. Há batalhas que esgotam você não porque seja fraco, mas porque nunca foram suas. E eu sei porque esse cansaço que você carrega não parece apenas ter um problema. Parece, se eu não segurar isso, tudo desmorona. Você acorda com a mente acesa, revisa cenários, ensaia conversas que talvez nunca aconteçam, tenta se antecipar ao golpe para que ele não destrua você. E no fundo, mesmo sem dizer, existe um medo silencioso. Se eu falhar, perco. Se eu parar, tudo desaba. Se eu soltar, ninguém vai sustentar. Mas hoje Deus não vem exigir mais força de você. Ele vem devolver o seu lugar. Lembrar que você é filho, não salvador. Você é ovelha, não pastor da sua própria vida. Escute isto como se o céu estivesse repetindo apenas para você. O Chodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não é um conselho emocional. É uma declaração de autoridade. Não diz, lute você e eu empurro. Não diz, faça a sua parte e eu faço a minha. Diz algo que a sua mente controladora quase não consegue processar. Eu luto, você descansa. Há uma inversão de papéis que cura por dentro. Porque o que está roubando a sua paz não é apenas o problema. É a ideia de que você precisa ser o motor de tudo. Quando Deus luta por você, não significa que você se torna irresponsável. Significa que você deixa de ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Significa reconhecer que existem portas que você não pode abrir à força de insistência, pessoas que você não pode mudar por pressão, processos que você não pode acelerar por ansiedade. Significa que existem situações em que a sua intervenção constante não ajuda, atrapalha. Porque enquanto suas mãos estão agarradas à carga, você não deixa espaço para que Deus a tome. Não porque Ele não possa, mas porque Ele honra a sua vontade. Se você insiste em carregá-la como se fosse sua, Ele não arranca a caixa das suas mãos.
ele convida, ele espera, ele ensina. Mas quando você solta, ele toma. E aqui entra outro raio de luz para o seu coração. 2 de Crônicas 20:17 diz: nesta batalha não tereis que lutar. Tomai posição, ficai parados, e vede a salvação do Senhor. Josafá estava cercado, sem saída visível, com ameaça real, com o tipo de problema que faz qualquer um tremer. E Deus não lhe deu uma estratégia de força, deu uma estratégia de confiança. Disse para que se colocassem de pé, que permanecessem firmes, que observassem. E o milagre aconteceu de uma maneira que só Deus pode fazer. Aquilo que vinha contra eles se desordenou, se confundiu, se destruiu. Às vezes, Deus não tira você da batalha porque você luta melhor. Ele a vence porque você confia mais. Eu sei que é difícil soltar porque você aprendeu a sobreviver controlando tudo. Mas escute com ternura, essa necessidade de controle nem sempre é responsabilidade. Muitas vezes é ansiedade disfarçada de virtude. É a alma dizendo: se eu me preocupar mais, vai doer menos. E não funciona. Só deixa você sem ar, sem sono, com o peito apertado. Por isso hoje, Deus faz uma pergunta que não acusa, apenas revela: quantas vezes o seu controle produziu vida? E quantas vezes produziu desgaste? Quantas vezes a sua obsessão por sustentar tudo aproximou você da solução? E quantas vezes afastou você da paz? O ato mais corajoso não é apertar mais os dentes e lutar a batalha errada. O ato mais corajoso é reconhecer: isso é maior do que eu, e não tenho vergonha de admitir, porque soltar o controle não é abandono. É a forma mais alta de fé. É dizer: eu farei o que me cabe, obedecer, amar, perdoar, avançar um passo, ser fiel hoje. Mas o resultado final eu não fabrico. O resultado é sustentado por Deus. Imagine que você carrega uma caixa muito pesada, tão pesada que seus braços tremem. Deus diz: coloque-a sobre a mesa. Você a coloca, mas suas mãos continuam em cima. Você continua segurando, continua apertando. E a mesa poderia suportar 100 vezes aquele peso, mas você não confia. Soltar de verdade significa retirar as mãos, afastá-las, respirar, confiar que a mesa sustenta. Deus é essa mesa. Os ombros dele não tremem. A fidelidade dele não se cansa. Mas você precisa retirar as mãos, não apenas entregar com palavras, mas soltar com hábitos. Parar de verificar a cada minuto, parar de ruminar na madrugada, parar de viver como se tudo dependesse de você. Hoje, faça algo simples. Nomeie em voz baixa aquilo que você está tentando controlar desesperadamente. Diga sem adornos e depois diga: a Deus, eu te entrego. Não apenas coloco sobre ti, eu retiro minhas mãos. E quando a ansiedade quiser devolver a caixa a você, repita com calma: eu já soltei, Deus tem isso. Essa frase não é magia, é treinamento da alma. Cada repetição é uma declaração de aliança. Eu confio, eu descanso, eu obedeço. Deus luta. Deus sussurra a você: filho meu, filha minha, solte isso que rouba o seu sono. Você não foi criado para carregar o que pertence a mim. Eu luto por você. Eu sustento o que você não pode. Descanse. Deixe-me ser o seu Deus. E se Ele está pedindo que você descanse, então precisa entender isto com clareza. Descansar não é desistir. Pausar não é abandonar. Existe uma diferença santa entre recuperar forças e soltar o caminho. E Deus tem algo bonito a dizer a você sobre essa diferença. Número 13. A diferença entre uma pausa e uma derrota. Preciso dizer isso a você como se diz a alguém que está à beira do limite, com ternura, mas com verdade. Está bem parar. Está bem sentar-se um momento à beira do caminho, respirar fundo e reconhecer que você está cansado,
você não é menos espiritual por estar esgotado. Você não é menos fiel por precisar descansar. Às vezes, ensinaram você a confundir fé com desempenho, como se Deus fosse um chefe que mede seu valor pela sua produtividade. Mas Deus é Pai, e um pai não se decepciona porque seu filho está sem forças. Um pai se aproxima ainda mais quando seu filho treme. Há pessoas que carregam culpa cada vez que param. Descansam, mas por dentro se castigam. Dormem, mas a mente grita que estão perdendo tempo. Sentam, mas sentem que estão falhando. E essa culpa é uma ferida silenciosa, porque faz você acreditar que só merece Deus quando está rendendo, quando está fazendo, quando está provando algo. Mas sua identidade não está no seu esforço. Sua identidade está no amor dele. E hoje, Deus quer curar essa relação quebrada entre a sua fé e o seu ritmo, entre o seu espírito e o seu cansaço. Existe uma diferença enorme entre uma pausa e uma derrota, e essa diferença não se vê por fora, se vê por dentro. A derrota é quando você deixa de acreditar que vale a pena continuar. A derrota é quando você apaga a esperança e se convence de que nada vai mudar. Mas uma pausa é outra coisa. Uma pausa é quando você detém o corpo para que a alma se reconstrua, quando recupera forças com a intenção de voltar a caminhar. A pausa não é rendição. A pausa é sabedoria. É estratégia divina. É o guerreiro que afia a espada em vez de quebrá-la contra a pedra. É a ovelha que se deita em pastos verdes, porque o pastor sabe que, se ela não descansar, se quebrará. E veja o que Deus faz com os que estão esgotados. 1 de Reis 19:5-7 conta que Elias, depois de uma vitória sobrenatural, desabou. Deitou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. O profeta forte, o homem de fogo, aquele que enfrentou o mal, agora estava vazio. E o que Deus fez? Repreendeu, envergonhou. Disse que pouca fé. Não. Deus enviou um anjo, e o anjo não pregou primeiro, deu pão a ele, deu água, deixou-o dormir. Depois o acordou novamente para que comece outra vez, como se Deus dissesse, antes de falar sobre o seu destino: vou cuidar do seu cansaço. Esse é o coração de Deus para com o cansado. Ele não humilha você por estar fraco. Ele alimenta você para que se levante. E se você precisa de uma imagem ainda mais suave, Salmo 23:2-3 diz: Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Deus não apenas permite o descanso. Deus o conduz, Ele o pastoreia até Ele. Conduz você às águas de descanso. Faz você repousar, porque sabe que sua alma também precisa ser restaurada, não apenas corrigida. Às vezes você quer correr, resolver, empurrar, forçar. Mas o pastor para você, com amor, lhe diz: se continuar assim, não chegará. Descanse aqui. Eu cuido de você. Pense nisso. Até o seu corpo prega um evangelho de sabedoria. Os músculos não crescem quando estão sob tensão constante. Crescem quando descansam. A tensão rompe fibras. O repouso as reconstrói mais fortes. Sem descanso, não há crescimento. Apenas desgaste. Assim também é a sua fé. A prova estica você, exige você, pressiona você, mas o descanso reconstrói você, devolve sensibilidade, traz clareza e permite que você escute novamente. Se você nunca pausa, a batalha consome você e não dá espaço para a graça reparar sua alma. Deixe-me dar uma metáfora para guardar no coração. Um arco de guerra, se permanece esticado o tempo todo, perde sua elasticidade. A madeira se deforma, a corda se desgasta, e quando chega o momento decisivo, ele se quebra. O guerreiro sábio relaxa o arco depois da batalha, afrouxa a corda. Cuida dele, não porque tem medo, mas porque entende que sua ferramenta precisa de descanso para lançar a flecha com precisão outra vez. Parar não faz de você menos guerreiro,
faz de você mais sábio, porque você não foi criado para viver em tensão permanente. Hoje, faça algo simples e sem culpa. Dê a si mesmo permissão para descansar, nem que seja por 15 minutos. Silêncio. Respiração, uma caminhada leve, um banho sem pressa. E enquanto faz isso, diga a Deus: estou descansando em Ti. Não estou desistindo. Estou recarregando. Essa frase muda o significado do descanso. Já não é fuga, é confiança. Já não é fracasso, é obediência ao desenho de Deus. E tome uma decisão que vai proteger você. Comece a colocar blocos de graça na sua semana. Momentos sagrados em que você solta a urgência e lembra que o mundo não desaba se você descansar, porque Deus não dorme. Hoje Deus diz a você: não exijo que você seja forte o tempo todo. Dou a você permissão para sentar, chorar, dormir, pausar. Eu vigio sobre você enquanto descansa. E quando se levantar, eu ainda estarei aqui. Parar não é desistir, é recarregar o arco para o próximo disparo. E agora, nessa pausa santa, prepare-se, porque Deus não trouxe você até aqui apenas para dar clareza. Ele trouxe você para falar ao seu coração de forma pessoal, como um encontro que devolve vida. Número 14. A voz de Deus no meio da sua tempestade. Feche os olhos por um momento e não tenha medo de imaginar. Sinta o ar como se estivesse carregado de poeira. Sinta o sol batendo na pele, como quando a vida se transforma em um deserto sem sombra. Escute o som do vento, aquele tipo de assóbio que às vezes se parece com o barulho dos seus pensamentos, quando você não consegue parar de se preocupar. Há uma sede que não é de água, é de resposta, é de sentido, é de um sinal. E você continua caminhando com uma pergunta que pesa mais do que o cansaço: alguém me vê? Ou sou invisível até para Deus? Agora imagine que no meio desse nada, quando o cansaço já não é apenas físico, mas da alma, há uma mudança no ambiente. Como se o vento parasse de empurrar você por um segundo. Como se o barulho diminuísse. E nesse espaço, você ouve uma voz. Não é estrondosa, não vem com espetáculo. É uma voz próxima, limpa, que atravessa o caos como uma luz que não precisa de permissão para entrar. E a primeira coisa que ela faz é dizer o seu nome. Não um "ei, você". Não um alguém por aí. O seu nome. Porque para Deus, você não é apenas mais um caso. Você é uma pessoa. Você é história. Você é amado. Você sabe por que isso é tão importante? Porque houve alguém nas Escrituras que viveu essa sensação de invisibilidade total. Chamava-se Agar, uma mulher usada, ferida, descartada, lançada no deserto com seu filho, sem recursos e sem futuro. Ninguém a estava procurando. Ninguém a estava defendendo. Ninguém iria resgatá-la. Humanamente falando, sua vida era apenas uma nota de rodapé. E, no entanto, exatamente ali, no lugar onde o mundo a apagou, Deus a encontrou. Não em um templo, não em uma cerimônia perfeita, não quando ela tinha forças ou palavras bonitas. Deus a encontrou no seu nada, no seu deserto, no seu quebrantamento. E quando Agar compreende o que está acontecendo, quando percebe que o Criador do universo parou por causa dela, a Bíblia diz em Gênesis 16:13 que ela chamou o nome do Senhor, que falava com ela: "Tu és Deus que me vê". Essa frase não é poesia, é revelação. É alguém dizendo: eu pensei que não existia para ninguém, mas Deus me viu. El Roi, o Deus que vê você. E escute isso com calma. Se Deus viu uma mulher esquecida no deserto, se Deus a chamou pela sua história quando ninguém a chamava pelo nome, o que faz você pensar que Ele perdeu você de vista? Às vezes você olha ao redor e parece que Deus fala com todos, menos com você. Você vê testemunhos, vê respostas, vê portas se abrindo na vida de outras pessoas, e dentro de você surge uma pergunta triste: e eu? Por que sinto silêncio? Mas o silêncio nem sempre é ausência.
Às vezes é intimidade. Há momentos em que Deus não grita porque está perto. Há momentos em que Deus não empurra você porque está sustentando você. E se hoje você chegou até aqui, se esta palavra está tocando você, não é coincidência. É uma forma de Deus dizer a você com delicadeza e autoridade: eu vejo você. Eu conheço você. Eu não me esqueci de você. E aqui vem uma promessa. Isaías 43:1-2 diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Veja o detalhe. Chamei-te pelo teu nome, não por número. Nome. Deus não trata você como estatística. Ele trata você como filho. E observe também isto. Não diz se passares pelas águas. Diz quando, porque a tempestade existe. O vale existe. A pressão existe. Mas a promessa não é que nunca haverá águas. A promessa é que Ele entra nelas com você. Deus não espera que a sua tempestade termine para falar com você. Deus fala no meio da tempestade. Jesus não acalmou o mar de uma distância fria. Ele acalmou o caos de dentro, com os discípulos tremendo, com o vento batendo, com a água entrando. Deus não é um Deus de depois. É um Deus de aqui, de agora, de no meio. E se hoje você está no meio de uma neblina emocional, no meio de um problema que não entende, no meio de uma espera que dói, então você precisa disto, não ver todo o caminho, mas reconhecer o farol. Imagine a neblina mais densa que você puder imaginar. Você não vê a margem, não vê o porto, não vê o próximo passo. Só sente as ondas empurrando você. Mas de repente aparece um clarão rítmico, constante. Um farol, esse farol não mostra toda a costa, mas dá a direção. Diz a você: estou aqui, reme em minha direção. Assim é a voz de Deus na sua tempestade. Talvez Ele não explique tudo, talvez não clareie tudo de uma vez, mas dá uma luz suficiente para você não desistir, para não tomar decisões irreversíveis em um momento de cansaço, para permanecer de pé mais um dia. Porque um dia a mais pode ser o dia em que tudo muda. Hoje, no seu silêncio, diga a Deus algo simples, sem adornos: eu sei que tu me vês, eu sei que estás aqui. Não preciso que tires a tempestade imediatamente, só preciso saber que estás no barco comigo. E então escute, não com os ouvidos, com o coração, porque Deus não está distante, Deus está perto, Deus vê você, Deus conhece você pelo nome. E hoje Ele diz a você: você não é invisível para mim, nunca foi. Eu sou El Roi, o Deus que vê você. E o que eu vejo em você é um guerreiro cansado, sim, mas ainda de pé. Não desista agora, você está mais perto da sua vitória do que imagina. Número 15. Declaração de vitória: hoje você decide não desistir. Respire fundo, porque este é o ponto onde muitos caem não por falta de fé, mas por fadiga. E eu quero falar com essa parte de você que já lutou demais, que já orou demais, que já suportou demais e que mesmo assim continua sentindo que nada muda. Escute com o coração: a batalha mais importante não se vence quando finalmente a situação se resolve. Ela se vence quando você decide por dentro que não vai permitir que a sua situação se transforme na sua sentença, porque há decisões que são mais fortes do que as circunstâncias. E hoje é um desses dias. Deus não está falando com você como quem dá um conselho suave para você pensar. Deus está chamando você como um pai que sabe que você está à beira do cansaço, mas também sabe algo que você ainda não está vendo. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Por isso a voz dele não vem para entreter você, vem para levantar você. Deuteronômio 31:6 diz claramente, direto, sem ambiguidade: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará.
Percebe? A ordem não se baseia na sua capacidade, baseia-se na presença dele. Ele não pede que você seja forte sozinho. Ele pede que você se levante sustentado. Aqui está a grande ideia que você precisa gravar na alma. A vitória não começa quando as coisas mudam. A vitória começa quando você decide que não vai se mover da promessa, mesmo quando as coisas ainda não se moveram. A fé madura não é aquela que grita quando tudo vai bem. É aquela que permanece quando tudo treme. Por isso, em toda a Bíblia, o que abre caminho não é primeiro o milagre, é a decisão. Davi decidiu antes de ver o gigante cair. Éster decidiu antes de saber se viveria ou morreria. Josué decidiu ser corajoso antes de ver a terra se render. E hoje, você está nesse mesmo limiar, o ponto onde a sua decisão se torna a porta do milagre. E se o que está prendendo você é esse pensamento de não aguento mais, deixe-me lembrar algo que devolve o fôlego. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso é ouro puro para quem está cansado. Porque significa que o que Deus começou em você não depende de você ser perfeito, depende de Ele ser fiel. Seu trabalho não é terminar tudo sozinho. Seu trabalho é não sair do processo quando o processo dói. Seu trabalho é não abandonar a semeadura porque ainda não vê a colheita. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que ninguém entende. Eu sei que você sorri por fora e por dentro está tentando não se quebrar. Eu sei que há noites em que você diz: amanhã eu desisto, e mesmo assim continua. E quero que você saiba algo. Se você está ouvindo isso agora, não é acaso, não é coincidência, não é apenas mais um vídeo. É um encontro marcado. É Deus segurando o seu rosto com ternura e firmeza, olhando nos seus olhos e dizendo: não desista agora, não vá embora no último trecho, não solte a corda quando a margem está perto. Você não precisa se sentir forte para declarar vitória. Muitas vezes é a declaração que desperta a força. Quando sua boca diz não desisto, sua alma recebe uma ordem. As emoções podem estar apagadas, mas a fé não depende de emoção. A fé depende de decisão. E a decisão tem peso espiritual. Não como magia, mas como alinhamento. Você alinha o seu coração com a verdade, e quando se alinha com a verdade, aquilo que parecia impossível começa a perder autoridade sobre você. Imagine um soldado em território disputado. O vento bate nele, o chão treme, há barulho, a ameaça, a incerteza. E mesmo assim ele pega uma bandeira e a finca no chão. Essa bandeira não diz espero. Essa bandeira diz aqui eu permaneço. E hoje você precisa fincar a sua bandeira no meio da sua tempestade, no meio do seu problema financeiro, no meio do seu processo de cura, no meio dessa espera que consome você, no meio dessa solidão que ninguém vê. E dizer com a boca, porque às vezes a alma precisa ouvir a si mesma para lembrar quem é. Faça isso agora mesmo, sem vergonha. Coloque a mão sobre o peito, sinta sua respiração. E declare, mesmo que com voz trêmula: hoje eu decido não desistir. Meu Deus não me soltou e eu não solto a promessa dele. Minha vitória está mais perto do que imagino. Eu não desisto. Eu não renuncio. Eu não abandono. Não diga isso como quem repete uma frase bonita. Diga como quem retoma o governo da própria vida. Diga como quem fecha a porta para a rendição e abre a porta para a perseverança. Porque a vitória não espera que as coisas mudem. Ela começa quando você decide permanecer. Caminhamos juntos por um longo caminho hoje. E se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Deus sustentou você aqui porque cada palavra que você ouviu tinha o seu nome. Quero que você guarde 3 coisas. Primeira, o seu cansaço não desqualifica você.
Pelo contrário, é a prova de que você tem lutado uma batalha real por muito tempo, e isso tem valor diante de Deus. Segunda, o que você não vê não significa que não existe. Deus está trabalhando. Desde o primeiro dia em que você orou, a sua voz foi ouvida. A resposta está a caminho, mesmo que o silêncio diga o contrário. Terceira, a vitória não começa quando tudo muda. Começa quando você decide que nada vai mudar a sua fé. E se hoje você tomou essa decisão, já conquistou algo que ninguém pode tirar de você. Agora quero pedir algo simples. Esta noite, antes de dormir, coloque a mão sobre o peito e declare em voz alta: não desisto. Deus luta por mim e minha vitória está perto. Faça isso mesmo que não sinta nada. Faça como um ato de fé. Essa declaração move coisas que os seus olhos não podem ver. Se esta mensagem chegou até você exatamente quando mais precisava, compartilhe. Há alguém na sua vida que hoje está prestes a desistir e precisa ouvir exatamente isso. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se para que cada vez que as forças falharem, uma palavra esteja esperando por você aqui. Lembre-se, não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Que o Deus que nunca desiste de você sustente você esta noite. Que a paz dele encha sua mente, que a força dele renove seu corpo e que a promessa dele acenda o seu coração. Você não está sozinho, nunca esteve. Amém.